Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Egito Antigo. Em geral, quando a gente fala do Egito, a imagem das grandes construções, elas, em geral, vêm à nossa mente quase que de forma imediata, né? A esfinge e as pirâmides, além de, claro, a arquitetura muito bonita dos egípcios, a gente tem que também pensar em um terceiro grande personagem aí, que é o Rio Nilo, tá bom? Quando a gente fala do Rio Nilo, pessoal, é importante a gente lembrar que nesse momento da história, a relação de dependência do ser humano em relação ao meio ambiente era muito maior do que hoje, né? Hoje, claro, guardadas as devidas proporções, nós conseguimos ajeitar, né? Conseguimos transformar o meio ambiente de acordo com as nossas necessidades. Só que nesse momento da história, né? Estamos falando alguns milhares de anos atrás, a dependência era muito maior e a capacidade de transformação do meio ambiente por parte dos seres humanos era muito menor. Então, aqui à direita a gente vê uma foto de satélite do Egito, né, da região mais ou menos que corresponde ao Reino do Egito na antiguidade, e fica muito clara a importância do Rio Nilo, né? Então, no entorno, nós estamos falando do deserto do Saara, maior deserto seco do planeta, né? E ainda temos ali na Península do Sinai, também um pouquinho mais à direita, a Península Arábica, quase toda desértica também, essas duas partes. Então, quando a gente olha o contexto geográfico, a gente entende a importância do Rio Nilo para a civilização egípcia, né? Então, aqui eu gosto de começar com uma leitura, uma oração, né? Os egípcios faziam ao Rio Nilo, e por essa mesma oração a gente já consegue algumas pistas da própria sociedade egípcia, né? Salve tu, Nilo, que te manifestas nesta terra e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, neste dia em que é celebrada, ou seja, o período da cheia, né, que para eles era um fenômeno desconhecido, posto que o Rio Nilo nasce na região da África subsaariana e as cheias lá representam também as cheias nessa região. Claro, na época eles não sabiam disso e a interpretação, portanto, era de cunho religioso. Esse fenômeno natural era interpretado de forma religiosa. Ao irrigar os prados criados por Ra, tu fazes viver todo o gado, tu, inesgotável, que dás de beber à terra. Senhor dos peixes, durante a inundação, nenhum pássaro pousa nas colheitas. Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a prosperidade aos tempos. E aí a gente já vê quem é que se apropria inicialmente do trabalho da agricultura. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo o que existe cai em inquietação. Então, essa oração, essa parte da oração feita ao Nilo, pessoal, já dá para a gente algumas pistas da sociedade egípcia. Não só da importância em que o Rio Nilo tem, não só do ponto de vista da sobrevivência do ser humano, né? Isso fica bastante evidente, mas também da própria presença na cultura egípcia, né? Do quão importante é essa figura do Rio Nilo, tá bom? A gente costuma trabalhar muito com uma frase do Heródoto, né? Bastante interessante, chamada "O Egito é uma dádiva do Nilo". A gente tem que interpretar essa frase de duas formas, pessoal. Primeiro, quando a gente diz que, o Heródoto diz, perdão, que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele está querendo destacar a importância, a centralidade do Rio Nilo para a civilização egípcia, no sentido da própria sobrevivência, da própria existência material. É claro que a gente tem que fazer uma outra leitura desta frase, em que, para além da importância natural do Rio Nilo, a gente também tem que destacar a engenhosidade dos próprios egípcios, na medida em que eles, né, na medida do possível, conseguiram transformar essa região do entorno do Rio Nilo em um espaço habitável, né? Não só com a produção agrícola, mas também com a fixação do próprio ser humano, né? Da construção de diques, com a construção de canais que traziam, né, e movimentavam essa água de um lado para o outro, inclusive para que ela fosse aproveitada em períodos, né,
em que o rio não estava tão grande assim, né? No período do tamanho normal do rio. Então, é importante que a gente veja essa importância do rio Nilo e tenha ela em mente, né? Aqui à esquerda a gente vê, né, um mapa simples representando essa civilização egípcia, né? Vendo a importância dela, como ela lá na África Mediterrânea, lá em cima, ela está interligada à Europa e ao Oriente Médio, né? Aqui em parte, na direita, a gente vê que ela também está interligada ali abaixo da Península do Sinai, ela também está interligada a outras rotas comerciais para além do continente africano, né? Do Mediterrâneo. E a gente vê o esplendor da própria civilização, tá bom? E como ela, aqui embaixo, se interliga ao reino da Núbia, tá bom? É sempre importante a gente lembrar, pessoal, quando a gente fala de Egito, a gente tem que entender que o Egito está inserido no contexto africano, tanto quanto está inserido no contexto do Mediterrâneo, tá bom? Então, no contexto do Mediterrâneo, a gente vê aqui a presença dele, em que ele tem contatos não só com a região da Mesopotâmia, tá bom? A região que hoje chamaríamos de Oriente Médio, mas também com parte da Europa, tá? A gente já sabe que os gregos terão um contato muito próximo com os egípcios, né? E mais lá adiante, os macedônios e depois deles, os romanos também, tá? O Egito entra na história desses povos na medida em que é um reino muito importante. Mas a gente também tem que entender o Egito no contexto africano, né? Então, para além de ser uma civilização muito antiga, né, e muito sofisticada, a gente tem que lembrar que nessa parte mais ao sul, aqui na região que hoje seria o país, né, o Sudão do Sul, existia na época o que os egípcios chamavam de Reino da Núbia, né? O pessoal da região se chamava, né, o Reino do Cush. Então, esse reino, pessoal, do Cush, ou Reino da Núbia, que está aqui mais ou menos, né, um pouco ao sul do Egito, ele faz o papel de entreposto comercial entre a África Mediterrânea, né, especificamente o Egito, e a África subsaariana, tá bom? Então, os produtos das rotas comerciais do sul do continente africano, né, abaixo do deserto do Saara, muitas delas convergem para a Núbia, e que é a porta de entrada para os produtos vindo da África subsaariana, né, entrarem no Egito, e o Reino da Núbia também é uma porta de saída do Egito em relação à África subsaariana. Daí a importância da Núbia e o fato de que durante muito tempo a Núbia esteve sob controle dos egípcios, né? Lembrando que um período em que os núbios conquistaram o Egito, né, e colocaram lá a dinastia cuxita, né, a dinastia dos faraós negros, tá bom? Então, é importante a gente pensar que o Egito ele movimenta também o resto do continente africano e não só se interliga com a África mediterrânea, tá bom? Posto isso, a gente vê que a sua localização geográfica, então, está ali no Vale do Rio Nilo, né, no nordeste da África, na ligação entre a África e a Ásia, né, mais especificamente a região do Oriente Médio. Não podemos esquecer que o Egito é uma civilização do regadio, ou seja, ela se forma em função, né, do controle e da própria exploração dos recursos gerados pelo rio, tá bom? Mais especificamente, o Rio Nilo, tá? Então, a gente vai ver que, se comparado à Mesopotâmia, por exemplo, as cheias do Nilo eram mais previsíveis e menos violentas. Então, isso dava aos egípcios uma maior previsibilidade e um controle um pouco menos difícil em relação ao próprio rio, tá bom? Mas ainda precisamos pensar essa própria sociedade como uma sociedade do regadio, tá bom? Além de pensar também o Egito no contexto do crescente fértil, ou seja, dentro daquele raio geográfico que vai do próprio Rio Nilo, tá bom? Até a região da Mesopotâmia. Bom, como é que se dá a formação do Egito Antigo, pessoal? Diferentemente
da Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia, a principal realidade dela inicial é a formação de grandes cidades-estados, né? Que, com muito custo, fizeram parte de alguns impérios que surgiram na região. No caso do Rio Nilo, a gente vai ver que a aglutinação desses primeiros núcleos de assentamento humano foi um pouco mais rápida e um pouco menos dificultosa se comparada à Mesopotâmia. Então, inicialmente, por volta dos 9.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né? Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, os primeiros grupos humanos se dirigiram para a região do Vale do Rio Nilo, né? E a gente vê que essa região, por conta do Rio Nilo, ela é bastante propícia à prática da agricultura. Então, os primeiros núcleos urbanos se formaram na região e, com o passar do tempo e com o crescimento desses mesmos núcleos urbanos, a gente vê aquele processo de, primeiro, formação das cidades, né? Um processo de desenvolvimento de uma organização social mais complexa e também a divisão dessas mesmas famílias em grupos diferenciados, sejam pela posse da terra, seja pela função que pratica dentro da sociedade, né? É nesse mesmo período que surge a figura dos nomarcas, né? Donos dos nomos. Esses nomos são regiões no entorno desses núcleos urbanos, né? E que é dominada por esses indivíduos. Com o passar do tempo, os nomarcas eles vão, né, casando entre si, se aglutinando, seja por casamento ou por conquista, né, até que se formam dois reinos. O reino do Alto Egito, né, que está mais ao sul, e o reino do Baixo Egito, que está ligando o Rio Nilo ao mar Mediterrâneo, né? O Alto Egito é uma região mais desértica, né? Então a dependência em relação ao Rio Nilo é muito maior, se comparada ao Baixo Egito, que é uma região menos desértica, né? O delta do Rio Nilo, lá onde se encontra com o mar Mediterrâneo, é uma região bastante fértil, portanto, essa é uma região bastante populosa, se comparado ao Alto Egito, né? De acordo com os estudos do Egito, mais ou menos em 3.000 e pouco antes de Cristo, né? Mais ou menos por aí, o então rei do Alto Egito conquista o Baixo Egito, né? Nemés, essa figura aqui é bastante representada aqui na figura no Reino do Egito, perdão. Então, esse sujeito unifica o Reino do Egito e, depois disso, essa unificação se mantém, tá bom? Ao longo do tempo. É claro que o Reino do Egito ele tem, né, uma expansão geográfica, muitas vezes para a região da Núbia, às vezes uma contração, e muitas vezes o próprio Reino do Egito foi conquistado, né? Os assírios conquistaram essa região, né? Depois foram expulsos, os persas também, depois dos persas, os macedônios, né? Depois os romanos, enfim, e outros tantos povos seguiram conquistando a região, tá? Mas o que nos interessa aqui agora é que a história do Egito ela pode ser dividida em alto, médio e baixo império, tá? Mas por questões pedagógicas a gente não analisa cada um porque eles são muito complexos entre si e não é o objetivo aqui do nosso vídeo, tá bom? No que diz respeito à questão da sociedade egípcia, pessoal, ela é uma sociedade que nós chamamos em sociologia de estamental. A estratificação social ela é definida pelo nascimento do indivíduo. Então, nasceu um homem livre, né? Ele vai estar dividido basicamente em duas grandes camadas. As camadas mais baixas de homens livres, que são trabalhadores urbanos ou artesãos, e a grande maioria são camponeses, tá bom? Chamados felás, tá? Em geral, esses homens livres têm o seu trabalho direcionado pelo faraó, tá bom? Já falamos disso. Abaixo desses homens livres, né, de pequeno poder na sociedade, né, de pequena influência, nós temos os escravos, tá bom? Em geral, prisioneiros de guerra, tá? Mas numericamente muito inferiores se comparados aos homens livres, né?
camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos. Acima desses homens livres, há a camada de pessoas que têm acesso ao poder, né? Seja o poder, riqueza ou saber. Então, é uma classe dividida genericamente, não é? Então, nós temos os sacerdotes, temos escribas, temos os grandes funcionários públicos, né? Pessoas que ajudam o faraó na administração do reino. Temos também nobres e militares. Em geral, pessoal, é possível uma baixíssima mobilidade social, né, em duas portas de entradas para essa camada mais alta, escribas e militares, tá bom? Então, é possível que essas portas de entrada façam com que, com o passar de gerações, famílias que eram egressas, né, de trabalhadores urbanos, rurais, etc., possam se tornar famílias importantes, tá? Mas são exceções, tá? A regra é que, em geral, a mobilidade social é baixíssima, tá bom? Lá em cima fica o faraó. Ele é considerado um deus vivo, tá bom? Responsável pela riqueza trazida pelo próprio Rio Nilo, tá bom? E que faz o papel de chefe religioso, político e militar, tá bom? Com isso, terminamos a primeira parte sobre o Egito. Vamos para a segunda.